para a questão número 4 agora, tá certo? Também 2022/2, Gurupi. E essa questão fala o seguinte: um anel de raio 10 centímetros está imerso numa região cujo campo magnético é de 250 Tesla. E este campo forma conormal ao anel um ângulo de 60. Aqui ele te deu as informações na cara, assim, direto para o que precisa. Você precisa lembrar da equação, que é uma equação que não cai muito, que é a do fluxo de calor. Fluxo de calor não, ó, fluxo magnético. Fluxo magnético. O fluxo magnético, você já teria... Ele vai pedir aqui, ó, vamos ler até o fim? O fluxo magnético dentro do anel em Weber, que é a unidade de fluxo magnético no sistema internacional, até onde é pouco vista, né, porque é um assunto que cai pouco, é D, e ele te dá π igual a 3, você vai ver por quê. A equação do fluxo magnético é φ, que é a letra grega, né, usada para fluxo normalmente, é igual à intensidade do campo magnético, que é o B, vezes a área através da qual o campo magnético estava aqui, por exemplo, é um círculo. Mas podia ser um quadrado, tá? E o fluxo magnético está aqui atravessando, tá certo? Atravessando esse quadrado. Então, essa aqui, ó, essa é a área que vai na equação, depende do formato, por onde o fluxo está passando. E falta o finalzinho, né? Vezes o cosseno de θ. E aqui você tem que tomar cuidado, porque o θ é esse ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre o vetor B, que é o vetor campo magnético, e a normal, a área que desenhei está assim, a normal seria essa linha que faz 90 graus com a superfície da área. Tá? Aqui não ficou muito bom. Com a superfície da área. Acho que fica melhor assim. Né? Ele entra aqui, faz 90 graus aqui com a área. Então, o ângulo θ é o ângulo entre o B e o A. Normalmente, as questões colocam o ângulo de 0 graus, porque o cosseno de 0 dá 1 e fica fluxo igual a B vezes A. Então, pode ter gente que decorou que fluxo é B vezes A, porque muita gente tenta pegar o mais simples e o que não aparece muito esquece. Mas, na verdade, o ângulo é fluxo igual a B vezes A cosseno de θ. Tá? E nesse caso vai ter um ângulo diferente de 0, porque ele deu de 60 graus e ele fala com a normal. Ele já te deu os dados direitinho que precisa para o fluxo. Tá certo? Então eu vou ter fluxo igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Aplicação de fórmula nua e crua, tá? Diretona. 250. Só que aqui eu preciso calcular a área antes. Como é um anel, eu suponho que é o quê? Um círculo. Então, a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, eu já vou trocar aqui, ó, direto na equação. Vezes π vezes o raio ao quadrado. E o ângulo é 60. Cosseno de 60. Aí vai ficar 250. Por isso ele deu o valor do π, falou que eu posso substituir por 3. Foi legal de parte da UNIRG. O raio ele deu em centímetros, então tem que converter para metros, né? E centímetros para metros você divide por 100, também conhecido como multiplicar por 10 elevado a menos 2. Claro que se fosse de metro para centímetro, você multiplicaria por 100, que seria multiplicar por 10 ao quadrado. Então aqui eu vou colocar o raio 10 vezes 10 a menos 2 para converter para metros, para dar em Weber, que é SI. Só que tem que lembrar que está elevado ao quadrado o raio. E o cosseno de 60 é meio. Ah, professor, como você sabe? Ah, você tinha que saber também, né? A tabelinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. As colunas 30, 45 e 60. As linhas seno, cosseno e, se você quiser, a terceira linha é a divisão, seno por cosseno, que dá a tangente. Você vai encontrar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. E está aí a tabela que você tem que saber de cor. Tá? Então, cosseno de 60, está aqui, ó, cosseno de 60, meio. Voltando à questão, eu vou ter
250 vezes 3 dá 750. 10 vezes 10 a menos 2 dá 10 elevado a menos 1. Mas como está elevado ao quadrado, você multiplica menos 1 vezes 2, fica 10 a menos 2, o resultado final dessa parte aqui entre parênteses. Vezes meio. 750 por 2 dá 375. Vezes 10 a menos 2, anda a vírgula duas casas para a esquerda, 3,75, o quê? WB, Weber, fluxo magnético. Então, é uma aplicação direta de fórmula de fluxo, uma fórmula que cai pouco. Bom que agora te relembrou nessa revisão.